Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Hoje pela manhã não tivemos a nossa live, mas deu certo agora à noite. E se Deus assim permitir, amanhã também iremos fazer às 9 horas da manhã, tá ok? Então, como nós não fizemos o nosso devocional pela manhã, nós iremos fazer agora o nosso devocionário, que era para ter sido feito pela manhã, tá bom? E aí amanhã a gente faz, se Deus quiser, pela manhã normal, 9 horas. E na terça-feira nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da mutualidade cristã, tá bom? E eu aguardo então todos vocês amanhã às 9 horas e também às 18 horas, Deus assim permitindo. Então quem já está na nossa live, já pode aí abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 18. Só abrir aqui. Então hoje de manhã nós não tivemos, mas hoje à noite vamos ter, né, se Deus quiser. Amanhã pela manhã nós estaremos fazendo o nosso devocional pela manhã. Eu já amanheci com enxaqueca, com dor de cabeça muito forte, e aí não tive como fazer a live, mas graças a Deus estou bem melhor. Tenho alguns pedidos de oração para a gente fazer, né? Com certeza existem algumas pessoas que estão aí sofrendo com essa enfermidade, mas também temos motivo de agradecer, né? Temos visto muitas pessoas sendo recuperadas, né? Sendo curadas mesmo deste vírus e saindo dos hospitais. Alguns que nem foram, né? Foram medicados em casa, estão recuperando a sua saúde. Então nós temos muita coisa para agradecer. E também queremos agradecer, né? Uma irmã fez uma doação de umas cestas básicas e na volta já consegui abençoar uma família que estava precisando, e é maravilhoso a gente, como igreja, ver como Deus trabalha, né? Na hora que eu cheguei na casa dessa pessoa, ela disse: rapaz, pastor, chegou bem na hora, era exatamente o que eles estavam precisando. Então agradecer a Deus por tocar no coração, né, dessa família, dessa irmã, de lembrar da gente, e a gente conseguiu pegar essas cestas e já estamos distribuindo para algumas pessoas. Então que Deus possa estar abençoando, né, a igreja fazendo a parte dela, os irmãos fazendo a parte dela, a igreja tentando de alguma forma diminuir de alguma forma o sofrimento daqueles que estão precisando. Então orem por essa família, né, que nos doou essas cestas, e também para que Deus possa abençoar, né, continuar abençoando e louvar a Deus, porque Deus tem nos usado para fazermos então esse momento de dificuldade ser menos difícil, né, ficar menos difícil para essas pessoas. Então, meus amados, 18 horas, vamos orar, vamos agradecer. O irmão Vitor está pedindo oração pela sogra, pelo meu vizinho, que está aí com uma dificuldade, um tumor no pescoço. Então vamos orar para que Deus possa estar restaurando a saúde deles. Vamos agradecer também a Deus por tudo que Ele já tem nos dado. Senhor Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Deus querido, por o Senhor nos dar o privilégio de termos a alegria de te servir, o privilégio que temos de sermos canais de bênção, Senhor Deus, podermos de alguma forma ser usado por Ti para amenizar o sofrimento de algumas famílias. Obrigado, porque temos sido abençoados como igreja por essas famílias, Senhor Deus, que doou essas cestas. Mês passado, os irmãos da igreja conseguimos também montar algumas cestas e ajudar alguns irmãos, algumas pessoas, Senhor Deus, aqui da comunidade também. Então obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos usa para fazermos o bem.
Te louvamos, Senhor Deus, pela igreja aqui do Siqueira e obrigado pela disposição dos irmãos em ajudar. Queremos te suplicar, Senhor Deus, por aqueles que têm passado por esse momento de enfermidade. Te pedir, Senhor Deus, pela irmã Ritinha, pelo vizinho do irmão Vitor, que está, Senhor Deus, nesse momento passando por esse problema. O Senhor possa estar restaurando a saúde deles. Também te pedir pela minha irmã, que tem tido alguns dias dor de cabeça e vômito. Também que o Senhor possa estar cuidando da saúde dela. Irmã Eli Cláudio, Senhor Deus, que está com suspeita, e também a sua filha bebezinha de Covid-19, que o Senhor possa estar já restaurando, tratando, e que ninguém mais na família desse irmão seja atingido, Senhor Deus. Restaura, protege. Obrigado por aqueles que já estão sendo alvos da Tua graça e tendo as suas saúdes recuperadas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo isso. Queremos te pedir agora pela meditação da Tua palavra. Nos abençoa, Senhor Deus, nesse momento. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus amados. Quero agradecer então a todos nessa noite. Que Deus possa estar abençoando. O nosso texto para meditarmos agora é 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao 18. 2 Pedro 3, 14 ao 18. E diz o seguinte: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serem achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erros destes insubordinados, descaias a da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O nosso devocional, 4 de maio de 2020, o versículo-chave está no versículo 18, que diz: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título do nosso devocional é O Arroz com Feijão da Fé. Um instrumento que foi muito abençoador para os discípulos de Cristo tem sido negligenciado. Trata-se dos estudos comunitários da Palavra de Deus. Nessas últimas décadas se destaca a escola bíblica dominical, mas, infelizmente, uma apatia anacrônica, sorrateira e sutil toma conta dessa pérola preciosa da igreja. As atualizações e as inovações dessa área pouco têm contribuído para o despertamento mais consciente. Há um clamor para uma mudança de pensamento e retorno a este princípio. O incentivo ao estudo diário da Bíblia e o encontro semanal para o aprofundamento de uma lição específica não apenas gera crescimento em cada aluno, mas o fortalecimento da fé na igreja. Pela tradição da igreja reservar o domingo para o serviço ao Senhor, por ser o dia do Senhor, a escola bíblica torna-se um instrumento especial para esse exercício. Por meio dela, o Espírito Santo alimenta a sua igreja. Esse recurso para o aprendizado oferece aos alunos os meios para combater o pecado, a tentação, o esfriamento da fé e, por outro lado, ainda gera identidade com os ensinos de Cristo. Assim como o arroz e feijão na culinária brasileira oferecem os carboidratos e proteínas ao corpo, o estudo e a obediência à palavra de Deus fazem o mesmo à nossa fé. Valorize a escola bíblica e outros investimentos que a igreja oferece para o seu enriquecimento. Assim você poderá crescer, como nos ensina o texto da devocional, na graça e no conhecimento de Jesus. Senhor, que eu faça do estudo da Tua palavra
um exercício diário e contínuo. Meus amados, esse texto realmente ele é maravilhoso para as nossas vidas como igreja de Cristo. É interessante notarmos que nós precisamos urgentemente fazer da escola bíblica algo importante para a nossa vida. Nós, aqui no Siqueira, nosso dia de escola bíblica é na terça-feira à noite. Entendemos que é um dia em que todos podem estar presentes, é um dia que você pode participar da lição, é um dia que nós temos as classes, onde está dando conteúdo separado para cada faixa etária, para o tipo certo daquela idade, e assim a gente entende que a igreja cresce. É assim que nós entendemos que a igreja vai se solidificar. É assim que nós entendemos que a igreja vai crescer saudável. Quando nós vemos, e muitas vezes pastores oram e dizem: olha, Senhor, ajude para que essa igreja, ajude para que esse irmão, essa irmã possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, às vezes em um aniversário, às vezes em um momento especial. Então esse é o desejo de todo pastor. O maior desejo de um pastor de uma igreja é que os membros daquela igreja possam crescer, e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A gente consegue se animar quando nós olhamos para o irmão e vimos como eles começaram na fé engateando, com dificuldade de compreender algumas coisas, e que quando menos espera, com o passar dos meses, dos anos, nós vemos o desenvolvimento saudável. Nós, na Igreja Cristã Evangélica do Siqueira, estamos estudando 2 conteúdos maravilhosos. Um é a mutualidade cristã, que é da revista Cristã Evangélica. Nós vamos aprender como os crentes unidos em Cristo Jesus devem cumprir alguns imperativos do Senhor: amar uns aos outros, saudar uns aos outros, exortar uns aos outros, e assim vai. E vamos vendo a nossa responsabilidade, porque isso é importante para o crescimento na graça e no conhecimento. Vemos também, nós estamos estudando na quinta-feira, no culto de doutrina, marcas de um membro saudável, ou seja, estamos aprendendo como realmente deve ser a postura de um membro que vai ser saudável. Então, a visão da igreja é crescimento saudável. E quando falamos de crescimento saudável, nem sempre é crescimento numérico. Muitas vezes igrejas estão crescendo numericamente, muitas pessoas aderindo, mas não existe saúde naquela igreja. Não existe a preocupação em se transmitir a palavra de Deus com fidelidade. E aí, muitas vezes está se criando um local onde é inserido, ou onde está sendo alvo a pessoa que está vindo, onde a importância é fazer com que aquelas pessoas se sintam bem, e aí dificilmente faz o cuidado pastoral como se deve ter. No nosso texto que nós lemos aqui, existe algo maravilhoso para podermos meditar também. O versículo diz o seguinte, no 14, Pedro vai dizer que queria que eles fossem achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então o desejo de Pedro é que aqueles irmãos tivessem vivendo em paz, sem mácula, ou seja, nada que manchasse a conduta, e irrepreensíveis, vivendo dentro de um padrão cristão, que nada ficasse para servir de acusação ou fizesse alguma mancha ao evangelho. E ele então vai dizer aqui no versículo 16: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as epístolas, das quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele.
Então o que é que isso acontece muitas vezes? Muitos pegam a palavra de Deus, tira o versículo fora do contexto, começa a inventar aí um monte de coisa, diz aquilo que Deus não diz, dizendo que Deus disse, e começa então a deturpar a palavra de Deus. Nós vemos então em Atos a igreja dos bereanos, né, os irmãos bereanos sendo elogiados, porque eles tinham cuidado de examinar se tudo aquilo que estava sendo dito estava de fato, de verdade, sendo extraído das Sagradas Escrituras. Então, meus amados, é importantíssimo o amor, o zelo e o cuidado e a importância pela escola bíblica. Quando falamos de escola bíblica, é o melhor momento para que você possa participar, né? Sempre digo aqui na nossa live, olha, você pode interagir, diga alguma coisa, enriqueça a aula, dê uma opinião, faça uma pergunta, porque assim crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem aqui o versículo 17, onde diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro destes insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Ou seja, hoje em dia você liga um rádio, você liga a televisão, tem lá o show da fé, né? Quando eu falo show da fé, mercado da fé, é a mesma coisa. Existe um show onde tem tudo que você possa imaginar, mas não tem a pregação fiel das Escrituras. Não tem o zelo pela palavra de Deus, não tem o cuidado de se estudar o texto e expor aquilo que o texto está dizendo, expor as verdades contidas no texto, fazer a interpretação fiel das Escrituras, não ficar criando coisas mirabolosas, tentando ficar quase uma hora falando a mesma ladainha, a mesma coisa, dizendo sempre a mesma coisa. Olha, vem, é vitória, 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 prosperidade, é vitória, nada vai dar ruim na sua vida e tal. E fica nessa ladainha, 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 e está lá lotado de gente, mas não tem crescimento, não cresce, não desenvolve, sempre tem problema, sempre causa algum problema, está sempre escorregando, sempre falhando, sempre tendo problemas de conduta, sempre maculando o evangelho, não vive uma vida de irrepreensível. Então tem sempre problema. Por quê? Porque não está sendo alimentado com a palavra de Deus. É sempre a mesma coisa. Parece que o evangelho desse tipo de igreja é sempre a mesma coisa. Ele pega todos os textos, e todos os textos que são lidos você traz tudo para cá. Se você trouxer tudo para cá, cumprir as campanhas tudinho, fizer as correntes tudinho, participar de todas as mandingas que a gente está aqui fazendo, participar dos rituais aqui de feitiçaria que a gente está fazendo, e aí você vai ser abençoado. E se você não for abençoado, o problema é seu, não é meu. É você que não tem fé, e aí limita-se o poder de Deus à pessoa, não a Deus. Ou seja, é como se Deus só agisse se a pessoa quisesse. E aí vai totalmente contra o evangelho. Quando nós vemos lá Pedro subindo na porta do templo, que tinha então aquele senhor pedindo esmola, e ele diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou lhe dar. Levanta-te e anda. E ele foi curado. E as pessoas não tem que ter a fé. Aquele homem queria dinheiro, queria esmola, ele não estava pensando de forma nenhuma, passou na cabeça dele, cogitou que ele seria curado. Não passou na mente dele em um segundo que ele seria curado. Talvez ele tenha até ficado com raiva, porque ali era o ganha-pão dele. E o que acontece? Levanta, anda, o homem se levanta e foi curado. Igual aquela jovem adivinhadora, né? A Paulo andando lá, cura a jovem adivinhadora, e aí o seu dono fica com raiva, porque tirou a renda dela. A jovem, possuída por demônios, adivinhava, sabia as coisas da pessoa, e o camarada ganhava dinheiro às custas dela. Então ela não estava esperando, não foi fé dela, ela não partiu dela ficar curada. Então não existe isso. Deus age sobrenaturalmente, Ele age quando Ele quer e soberanamente. Não é a minha fé que vai fazer Deus agir. Até a minha fé quem me dá é Deus.
A fé nem minha é. Então cuidado, para que vocês também não sejam levados. E como é que eu não sou levado? Por todo o vento de doutrina. Quando é que eu não sou levado e fico como onda, cambaleando, vai para um lado e vai para o outro? Quando nós estudamos as Escrituras com fidelidade. Procurem homens que amem a palavra de Deus, que dedicam tempo à palavra de Deus. Não fique sintonizando seu rádio no carro, a sua TV, para ouvir balela, para ouvir conversa fiada, para ouvir aquilo que Deus jamais diria. E aí então ele vem no versículo 18, antes, ao invés disso, de estar dando ouvidos a esse tipo de mensagem, que não edifica, que não faz você crescer, muito pelo contrário, ele diz, crescei na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele é toda glória, para sempre. Então, meus amados, o desafio para nós hoje, e agora sim, a oportunidade de valorizarmos a escola bíblica, os ensinos da igreja, os cultos de doutrina. Valorizem. Sabe por quê? Porque quando vierem as dificuldades, vocês vão estar alicerçados. É isso que nós vemos lá em Mateus capítulo 7. Existiam dois homens. Um construiu a sua casa na areia e outro constrói a sua casa na rocha. Nas duas casas, no mesmo tempo, vem uma tempestade. Os ventos batem, a água açoita a casa. Mas uma casa cai e a outra não se abala. Então o que é que está sendo dito aqui? Nós temos que estar alicerçados em quem? No conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na palavra de Deus. Nós temos que estar cheios da palavra de Deus, cheios da promessa de Deus, cheio da confiança de quem é, cheio do conhecimento. Quando eu conheço a Deus, eu louvo a Deus corretamente, eu vivo conforme a vontade de Deus, eu consigo ter o quê? Uma fé inabalável. Porque quando nós analisamos o texto, nós vamos ver que as dificuldades, a tempestade veio nas duas casas. O problema não era a tempestade, não foi que na casa da areia bateu mais forte, a tempestade foi pior e na outra, não. A tempestade veio com força nas duas casas. Todas as duas casas foram açoitadas pela tempestade. Todas as duas casas sofreram os mesmos impactos da tempestade. Mas aqui não tinha base, aqui não tinha firmeza em Cristo e na palavra de Deus, ruiu. Então aquele irmão que não tem profundeza da palavra, e para você entender, eu não sei se alguém mora em litoral, eu não sei se você conhece o litoral, né? Aqui nós moramos muito próximo da praia, e eu pastoreei uma igreja que era bem próximo da praia, e muitas casas eram construídas na praia, na beira da praia. E para se chegar realmente na rocha, você tem que cavar muito fundo. Você tem que cavar um alicerce muito profundo para ter firmeza. E aí, para ter esse alicerce, gera o quê? Trabalho. Você trabalha muito mais do que construir num terreno mais sólido, num terreno mais firme, né? A areia da praia é muito solta. E o que é que isso é para nós? Qual lição a gente aprende? É porque para que eu possa ter firmeza, eu tenho que me dedicar na palavra de Deus, eu tenho que estudar, tenho que me aprofundar mais ainda, e isso gera trabalho. Eu tenho que fazer as lições da escola dominical, eu tenho que fazer a leitura da Bíblia quando é pedido, eu tenho que pegar lá e estudar a minha lição. Então isso requer trabalho, e as pessoas não querem ter esse investimento espiritual e eterno. E aí quando vem as dificuldades, a tempestade vem e bate, o que é que acontece? Cai, é abalado, não tem sustento. Por quê? Porque não se preocupou em cavar, em buscar, em tratar e achar a rocha, em se solidificar no Evangelho, na palavra de Deus, pura e simples e verdadeira.
Então, meus amados, essa lição aqui é preciosíssima para a nossa vida. Quando se abrirem de novo as portas dos prédios, das casas de oração, dos prédios onde a igreja se reúne, e aí alguns chamam de templo, outros chamam de igreja, então, independente de como você chama, quando abrirem as portas, que voltarem aos cultos normais, valorize. Não fique escolhendo, não, eu vou hoje para esse, amanhã eu não vou para esse, não, se eu for para esse eu não vou para aquele, não, esse aqui eu não vou não porque eu não gosto, é muita palavra, o pastor passa muita hora ensinando e é tão ruim. Irmão, o melhor é a palavra. A palavra é onde você vai fortalecer sua fé. Lembre-se que eu disse uma vez aqui que a igreja é o lugar de proteção. E quando eu falo isso, eu não estou falando como algo místico. Não é que na igreja vai ter lá um campo de força, uma bolha que lhe protege. Mas o que eu estou dizendo é que na igreja você ouve a palavra de Deus, você exercita os seus dons, você aplica aquilo que foi ensinado da palavra de Deus no corpo de Cristo. É lá que nós vamos ter então um meio de graça. Então é lá que você vai ouvir a pregação e vai entender que precisa deixar de fazer algo, vai ter que precisar fazer algo na sua vida, mudar alguma postura, melhorar algo, tirar algo da sua vida. E isso então acaba lhe protegendo. Quando você começa a se afastar da igreja, começa a sair, escolher, eu não vou só no culto tal, não vou naquele, eu vou uma vez por mês só, tá bom. Vamos deixar desse negócio de religiosidade, porque é outra baboseira, né? Não, é muita religiosidade. Não, a igreja quem fundou foi Cristo. É um projeto divino, é um projeto celestial. Foi um plano de Cristo. Não foi inventado por homem, não foi para preencher tempo. Era o que ele via que era o melhor para a igreja. Era o que ele via que ia sustentar os salvos, aqueles que iam sendo salvos pelo Evangelho. Era lá que ele queria reunir as suas ovelhas. Então, amados, valorizemos as Escrituras, valorizemos a palavra de Deus. Fico feliz quando eu vejo aqui vocês, a cada live, aqueles que têm irmãos aí que são fiéis, não perdem nenhuma, estão em todas. E eu tenho convicção de que você vai ser um melhor membro, não por causa de mim, de jeito nenhum, mas porque você está se aplicando, dando interesse. Lembra do que eu falei domingo? Né? Marta corria atrás de arrumar a casa, fazer lá o lanche para Jesus, e Maria escolheu a melhor parte. Você está nesse momento escolhendo a melhor parte. Isso aqui é o melhor, a palavra de Deus é o melhor. Vocês serão membros melhores, não por causa de mim, mas porque estão escolhendo dar atenção à palavra de Deus. Talvez vocês estejam passando por esse período de quarentena muito melhor do que outra pessoa que você conhece. Talvez você não esteja tão abalado como outros estão. Talvez você esteja tranquilo, parece que não está nem em quarentena. Porque essa é a paz de Deus, de tanto se alimentar com a palavra de Deus, de tanto focar sua mente. E aí, Paulo vai dizer isso em Filipenses: vocês estão guardando a mente e o coração de vocês em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração, e a paz de Deus vai guardar a mente e o coração de vocês. Então vocês não perdem nada. E outro, conhecer mais de Deus é investir no futuro, é estar olhando para os céus, é já estar vivendo o reino celestial aqui na terra. É assim que os servos do Senhor vivem, se importam com a palavra dele, querem ouvir as ordens do seu Senhor. Então, meus amados, quero dizer para vocês: valorizem a escola bíblica, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é o objetivo. Eu tenho que aprender mais de Cristo, porque eu quero parecer mais com Ele. Eu quero aprender mais de Cristo, porque eu quero parecer mais com o meu Senhor. Eu quero refletir o meu Senhor na minha vida. Eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. É por isso que Paulo diz: olha, façam o que eu estou fazendo.
Me imitem, sede meus imitadores. Aí ele vai dizer, como eu também sou de Cristo. Então o objetivo é, nós imitamos através do que a palavra de Deus diz, e as pessoas olham e dizem, rapaz, eu queria ser. Quem nunca disse isso, ou quem nunca ouviu isso? Rapaz, eu queria ser igual aquele irmão. Pense, aquele irmão ali, pense no camarada que é crente. Eu queria ser igual aquele irmão. Um dia eu vou ser igual. Quem nunca ouviu isso? Ou quem nunca disse isso? Porque aquele irmão está refletindo a imagem de Cristo na sua vida. Então que esse seja o desejo de vocês, mas também que alguém possa chegar e dizer, rapaz, eu queria ser igual o irmão Kleber, igual a irmã Adriana, igual a irmã Jarina, igual a irmã Gisélia, igual a irmã Elieusa. Queria ser igual a irmã Violeta. Pense, queria ser igual a eles. Então, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Como é que fazemos isso? Meditando na preciosa palavra de Deus. Então, meus amados, esse foi o nosso devocional de hoje. E eu creio que é um desafio para a nossa vida. Mas assim que tivermos oportunidades de voltarmos de novo a igreja se reunir, então que nós possamos valorizar a escola bíblica. Valorizem isso, guardem como algo importante. Jesus chamava os seus discípulos e todo dia ensinava a eles. Ensinava tudo o que era a respeito do reino. Então valorizem a palavra de Deus como algo fundamental para as suas vidas. Tá bom, meus amados? Que Deus então nos abençoe, que amemos a palavra de Deus e continue assim, aprendendo da graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou orando por vocês, para que Deus possa abençoar as suas vidas e que vocês possam sim, quando voltar tudo ao normal, serem grandes exemplos, grandes homens e grandes mulheres no reino de Deus, que vão motivar aqueles que não conseguiram andar como vocês, que ainda infelizmente estão engateando na fé, aqueles novos irmãos que vão ser recebidos por vocês. Eu creio que vai ter uma busca muito grande por igrejas quando tudo isso acabar. Então aqueles irmãos que forem chegando, que vocês possam recepcioná-los e conduzi-los a Cristo, levá-los a ouvir da palavra de Deus, serem aqueles que eles vão olhar e vão dizer assim, rapaz, quando eu crescer eu quero ser igual aquele irmão ou aquela irmã. Que eles possam olhar para vocês e verem Cristo refletido na vida de vocês. Que as atitudes de vocês transmitam a mesma graça que vocês aprenderam de Cristo. Que ao falar vocês transmitam conhecimento da palavra de Deus àqueles que estão à sua volta. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe vocês ricamente. A irmã Cláudia está pedindo a oração pelo genro, que está com Covid. Vamos orar assim, irmã. Deus possa estar já restaurando a vida de todos eles. Tá ok? Um abraço aí para o pastor Tiago Sanches. Boa noite, meu irmão. Que Deus abençoe. Vamos orar. Vamos falar com Deus e pedir a direção dele para esse tempo. Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos Te louvar, queremos Te agradecer, Senhor Deus, queremos engrandecer o Teu santo nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, desta noite, que nos desafia, Senhor Deus, a valorizarmos o conhecimento e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá esse ânimo, Senhor Deus, alimenta o coração de cada um desses irmãos, que possamos a cada encontro desse crescermos. Que quando tudo isso terminar, Senhor Deus, possamos pôr em prática na vida diária aquilo que estamos aprendendo, possamos colocar em prática em nossas igrejas aquilo que estamos ouvindo sobre a Tua palavra. Derrama a Tua graça infinita, Senhor Deus, em nossas vidas, porque precisamos dela. Te peço pelo Gustavo, Senhor Deus, que está então com a suspeita do Covid-19, que o Senhor possa estar protegendo, já restaurando a saúde dele, que o organismo dele já esteja reagindo positivamente, Senhor Deus, combatendo esse vírus, e que ele possa logo, logo estar com a sua saúde restaurada, glorificando o Teu nome. Abençoa cada irmão, cada lar, cada vida, Senhor Deus. Dá-nos uma noite de
paz, renova as nossas forças, nos anima, Senhor Deus, com a Tua palavra, nos prepara para o dia de amanhã, para que possamos acordar, Te buscar e crescermos a cada momento. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. E que a graça do nosso amado Deus esteja com todos vocês. Tenham todos uma boa noite, um forte abraço no coração de todos vocês. E amanhã, se Deus assim permitir, às 9 horas, estarmos juntos novamente, aprendendo mais da graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.